Bom dia, traders, tudo bem? Nesse vídeo eu vou trazer uma estratégia para vocês, que é uma estratégia de reversão, ou seja, para a próxima vela, só que utilizando análises de retração em M5, ou seja, a gente vai fazer a reversão de M15 analisando como se fosse uma retração em M15. Como isso? Deixa eu explicar primeiro que os ativos aí melhores para estar operando retração são os ativos que deixam mais pavio, tá? Em M15, os ativos por padrão deixam mais pavio do que em M5. Então a gente vai estar fazendo a reversão em M5 como se fosse uma retração em M15. Vou mostrar para vocês criar essa estratégia aqui usando o R2 com o Paine Pro e o nosso indicador de traçamento de R2 High Low, tá? Então, a primeira coisa, eu vou adicionar aqui o indicador R2 High Low, que é o nosso, vai marcar aqui os topos e fundos, né? Vou abrir ele aqui. Então, nesse caso, ele vai marcar aqui, ó. Cadê H1? H1 habilitado, ele vai marcar o topo e fundo das últimas 3 velas de H1, correto? E a mesma coisa aqui com H4, ele vai marcar aqui o topo e fundo da última vela de H4, correto? Então, e o traçamento que ele vai utilizar para traçar é uma linha de tendência, tá, pessoal? Isso aqui é só para a parte técnica, para o indicador identificar essa linha com uma linha de tendência e fazer análise, mas esse indicador aqui é de suporte e resistência, tá? Vocês vão entender quando eu for configurar lá no R2 Paine Pro. Muita atenção nisso, por quê? Porque ele tem a opção de traçar como se fosse suporte e resistência, né? Apertando OK, ou seja, você vai ter linhas que vão atravessar a tela de um lado a outro. Você tem a opção aqui de traçar ela como se fosse tendência. Ele vai traçar nos mesmos pontos, né? Porque ele está fazendo análise dos mesmos pontos, só que traçando aqui a linha aqui a partir da hora onde foi marcada aqui das velas figuradas, tá? Então a gente vai estar utilizando aqui, marcando o das últimas velas de H1, da última vela de H4. Ok. Aqui no R2 Pro, vamos abrir. A primeira coisa que eu sempre recomendo é dar um nome para a sua estratégia. Tá? Então, venho aqui em Strategy Name, vou dar um nome para a minha estratégia. O nome dela vai ser HRPM5. Ruim de dar nome de estratégia, falo isso em todo vídeo. A criatividade para nome de estratégia tenho, tá? O negócio aqui é criar indicadores. Beleza, continuando. Dei o nome para minha estratégia. Agora eu tenho que lembrar de desabilitar as estratégias que vem ativado por padrão, tá? Porque por padrão vem ativado aqui o Trend Force e o Value Chart. Eu preciso habilitar, tá? Essas duas estratégias, porque não vamos usá-las, tá? Então, sempre que você não utilizar essas duas estratégias, você lembre de desativá-las, correto? E agora a gente vai configurar nossa estratégia. Vai funcionar a nossa estratégia. Primeiro eu vou mostrar ela aqui sem filtro. A estratégia sem filtro basicamente tocou na linha, respeitando a linha, ele vai fazer uma entrada de reversão para a próxima vela, tá? Aí depois eu vou adicionar o filtro. Então venho aqui na opção de confluências, baixo, ó, confluence with TL, porque selecionou lá no indicador, tá como se fosse tendência, né? Então a gente vai utilizar essa opção. Caso a gente tivesse configurado no High Low para traçar como suporte de resistência, a gente vai usar essa outra opção. Aqui eu acho que já dá para entender porque tem o R2 High Low, para que a gente possa fazer confluências com outros indicadores. Ou seja, pode fazer confluência de 2 indicadores de suporte de resistência, só que um deles traçando a linha como se fosse linha de tendência. Dessa forma eu consigo habilitar aqui a confluência entre 2 indicadores, traçando aqui em tipos de linhas diferentes, tá? Então vou ativar essa opção. Aqui no modo de confluência, ele tem o toque na linha, ou seja, tocou, ele já vai fazer a entrada, mas eu vou escolher aqui o modo Respect Line, ou seja, vai respeitar a linha. Como não é uma linha de tendência de verdade, né? É um suporte de resistência que está sendo tratado tecnicamente como uma linha de tendência. Então, eu vou mudar essa opção aqui. Mínimo toques na linha de tendência. O mínimo toque eu vou deixar em 1, que é o ponto de criação. Se caso fosse uma linha de tendência mesmo, ela tem que ter pelo menos 2 toques de criação para você fazer a entrada real. Ou seja, tem que ter esse ponto e esse ponto de tendência, né? Tem que ter criado a linha, então o toque válido é apenas o terceiro toque, porque o segundo toque é o de criação.
caso aqui, ele já é criado apenas com um toque. Então, vou deixar aqui toque, né? Mínimo de toques um toque, máximo de toques 20, está em aberto. Basicamente, essa estratégia, correto? Mas ainda tem um, né, que é o segredo dessa estratégia que eu vou estar mostrando para vocês. Primeiro, eu vou mostrar a estratégia só assim para vocês entenderem. Vou carregar aqui, ó. Carreguei no gráfico. Então, sempre quando tiver um respeito, né, quando ele tocou em uma dessas linhas e respeitou, né, tocou em uma dessas linhas, ó, aqui foi o ponto de criação, aqui que terminou a vela, né? Então, aqui ele já tocou, já fez uma entrada, tá? Aqui até que o backtest está legal. Opa, esse é sem galho também. Lembrar de tirar o galho, tá? Eu recomendo utilizar sem galho, tá? Você colocar galho se você achar melhor, gerenciamento envolver galho, mas eu vou sem galho. Ok. Ó, vocês podem ver, ó, essa estratégia sem um filtro não está tão legal. Tá vendo? Ó? Como é que tá? Tá 1-3, tá? E agora a gente vai adicionar o filtro na estratégia, correto? Ó, indicadores, Fire Pro. Qual é o filtro? Para aqui para você vai selecionar filtro de quadrantes. Baixo, separação de duas opções. Praticamente qualquer estratégia com esse. Vou dizer qualquer estratégia, porque a grande maioria das estratégias você consegue configurar no Pro, tá? O quadrante que a gente vai utilizar, como a gente está trabalhando no time frame, é analisar o quadrante maior do que colocar aqui em 15, ok? Aqui na vela do sinal do quadrante, vai gerar o sinal na última vela. A gente vai sempre gerar o sinal na penúltima vela do quadrante. Tem 3 velas de emissão. Então, a segunda vela do quadrante, penúltima, né? A penúltima, na verdade, seria a segunda vela, né? Ou você pode colocar aqui second candle, a vela do quadrante gerado o sinal, tá? Então, vou second candle, ok? Isso significa que ele só vai gerar o sinal se caso a vela tiver tocado na segunda vela do quadrante. Tá vendo? Só gera o sinal se tiver tocado na segunda vela do quadrante. Podem ver aqui que atualizou. Vou colocar mais um H4 só para a gente analisar um pouco atrás. Vou atualizar. Então, vocês podem ver aqui que aqui reação, aqui tocou na segunda vela, gerou o sinal. Aqui vocês podem ver como tocou na segunda vela, ele fez a reversão. Aqui tocou na segunda vela, fez a tocou e respeitou, né? Para tocar e respeitar, correto? Então aqui ele também tocou no sinal. Acabou dando loss porque loss qualquer estratégia, tá bom? Mas aqui placar geral ficaria aqui 4-1, estratégia dessa forma. Agora, explicando a teoria por trás da estratégia, por que, que a gente só gera o sinal, só utiliza gerar o sinal apenas na segunda? Porque a terceira vela é a última vela do quadrante. Então, se o toque for feito na terceira vela, já está finalizando a vela. Então, ela tem uma grande chance de estar rompendo. Né? E na segunda vela, a gente tem uma grande chance dela reverter, fazendo com a retração no time frame maior. Gerado aqui na vela do quadrante de emissão. 3 velas, quadrante de emissão, 3 velas de emissão. Bom, espero que vocês tenham entendido essa estratégia, salvando aqui para passar para os clientes, mas eu sempre prezo, né, que os clientes assistam os vídeos para aprender a configurar as estratégias, né? Vou salvar aqui, HR, é isso mesmo, vou salvar aqui. Quem quiser essa estratégia que seja meu cliente, só me mandar mensagem, tá? Mas antes eu vou cobrar aqui para entender.
parâmetros aí da estratégia. Fechou? É esse. Na verdade, não é o vídeo. Já gravei mais um vídeo, né? Para hoje. Talvez grave mais alguns. Beleza. Qualquer dúvida aí, pode me mandar mensagem aí. Telegram, @R2Traders. Show. Até o próximo.